A cidade do Porto tem as suas origens na época romana. Começou como um pequeno povoado conhecido como Portus Cale. Os romanos viram o potencial desta localização estratégica na foz do Rio Douro. Portus Cale era um posto avançado essencial para os romanos, servindo como um ponto crucial para o comércio e operações militares. Descobertas arqueológicas, como cerâmica antiga e vestígios de estradas romanas, ainda testemunham esta época. O legado destas estruturas antigas ainda pode ser visto em partes do porto hoje. A queda do Império Romano não marcou o fim da importância do porto. A cidade continuou a prosperar, influenciada por sucessivas vagas de invasores e colonos. O nome Portus Cale tem grande significado na história do Porto. Ao longo do tempo, evoluiu e deu origem ao nome moderno da cidade e do próprio país, Portugal. A transformação de Portus Cale em Portugal é uma viagem fascinante através da evolução linguística e cultural. Os visigodos, que sucederam aos romanos e mais tarde os mouros, deixaram a sua marca na língua e na cultura. Na época medieval, o nome já tinha evoluído para Portugal. Gradualmente, Portugal foi abreviado e adaptado para Portugal, o nome que viria a definir toda a nação. O papel do Porto como um importante porto e centro cultural foi reconhecido ao longo destas mudanças. O legado de Portus Cale está presente não apenas no Porto, mas na identidade de Portugal. Hoje, os portuenses orgulham-se do nome antigo da sua cidade. É uma lembrança da sua rica herança e das muitas camadas de história que moldaram a sua terra. Durante a Idade Média, a localização estratégica do porto tornou-a num ponto focal no período turbulento da Reconquista. A posição do porto ao longo do Rio Douro proporcionava uma vantagem crucial, tanto para a defesa como para as rotas de abastecimento. A cidade tornou-se um importante bastião para o Reino de Leão. Foram construídas fortificações para proteger contra as incursões mouras, e estas defesas tornaram-se centrais para a identidade da cidade. O papel do porto na Reconquista não foi apenas militar, mas também econômico. O porto da cidade facilitava o movimento de tropas e recursos. A combinação da força militar e da atividade econômica ajudou o porto a florescer como uma cidade medieval. As instituições religiosas também desempenharam um papel significativo no porto durante a Idade Média. Em 1123, o Porto recebeu o seu primeiro foral, marcando um marco significativo na sua história. Este foral era um conjunto de privilégios legais e administrativos concedidos por um monarca. Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, desempenhou um papel fundamental neste desenvolvimento. Ao conceder o foral, o seu objetivo era promover o crescimento econômico e a estabilidade na região. O Foral de 1123 lançou as bases para a prosperidade futura do porto. Incentivou o comércio, a agricultura e o artesanato, tornando a cidade num destino atrativo para colonos. O quadro jurídico proporcionado pelo Foral ajudou a proteger os direitos de propriedade e a resolver disputas. As contribuições de Dom Afonso Henriques foram além do Foral. Ele também apoiou a construção de infraestruturas-chave, incluindo estradas e pontes. O seu reinado marcou o início da transformação do porto num próspero centro urbano. Do século XIII ao século XV, o porto passou por desenvolvimentos comerciais e defensivos significativos. A localização estratégica da cidade tornou-a num centro de comércio marítimo, atraindo mercadores de toda a Europa. Este período assistiu à expansão das instalações portuárias do porto, permitindo-lhe lidar com um volume crescente de mercadorias e navios. O comércio com o norte da Europa, particularmente com a Liga Hanseática, floresceu. O porto tornou-se conhecido pelo seu vinho, têxteis e sal, que eram muito procurados nos mercados internacionais. A riqueza gerada pelo comércio levou ao crescimento de uma classe mercantil próspera. As estruturas defensivas também foram reforçadas durante este período. As muralhas da cidade
foram reforçadas e expandidas para proteger contra potenciais invasões. A construção da muralha fernandina no século XIV foi um feito significativo. A combinação de sucesso comercial e defesas fortes estabeleceu o Porto como uma cidade líder em Portugal medieval. A Era dos Descobrimentos, que decorreu do século XV ao século XVII, teve um impacto profundo no Porto. O Porto, com a sua robusta infraestrutura marítima, desempenhou um papel crucial nestes empreendimentos. Os estaleiros e docas da cidade estavam a fervilhar de atividade à medida que novos navios eram construídos para exploração e comércio. O porto tornou-se um porto de escala vital para os navios que embarcavam em longas viagens. A riqueza gerada pelo comércio de especiarias, em particular, trouxe prosperidade à cidade. A Ribeira, o bairro histórico ao longo do Rio Douro, desenvolveu-se significativamente durante este tempo. A paisagem arquitetônica do porto transformou-se, com a construção de edifícios e igrejas grandiosos. Este período de exploração e comércio não só enriqueceu o porto economicamente, como também culturalmente. A Revolução Industrial no século XIX trouxe mudanças significativas à economia e infraestrutura do porto. O porto adaptou-se rapidamente a estas mudanças, tornando-se um centro de atividade industrial em Portugal. Fábricas e moagens surgiram por toda a cidade, produzindo têxteis, máquinas e outros bens. A introdução da energia a vapor revolucionou os processos de fabrico, aumentando a eficiência e a produção. O setor industrial do porto atraiu trabalhadores de áreas rurais, levando a uma rápida urbanização e crescimento populacional. A infraestrutura da cidade também sofreu grandes melhorias. Novas estradas, pontes e ferrovias foram construídas para apoiar a crescente economia industrial. A icônica Ponte Dom Luís I, concluída em 1886, tornou-se um símbolo da modernização do porto. O período foi marcado tanto pelo crescimento econômico como pela agitação social, moldando a identidade do porto como uma potência industrial. No século XIX, o Porto desempenhou um papel significativo nas guerras liberais, uma série de conflitos que moldaram a paisagem política de Portugal. O Porto, conhecido pelas suas inclinações progressistas e liberais, tornou-se um campo de batalha fundamental nesta luta. A cidade foi um bastião para as forças liberais lideradas por Dom Pedro IV, que procurava estabelecer uma monarquia constitucional. Em 1832, o Porto foi sitiado pelas forças absolutistas de Dom de Miguel durante o cerco do Porto. Apesar dos desafios, o povo do Porto manteve-se resiliente. O seu apoio à causa liberal foi inabalável e os seus esforços foram instrumentais na vitória final dos constitucionalistas. O fim do cerco do Porto marcou um ponto de viragem nas guerras liberais, levando ao estabelecimento de um governo liberal em Portugal. O século XX foi um período de significativa modernização e crescimento cultural para o Porto. A cidade abraçou novas tecnologias e ideias, transformando a sua paisagem urbana e identidade cultural. Esta era testemunhou o desenvolvimento de infraestruturas modernas, incluindo novas estradas, pontes e sistemas de transportes públicos. Um dos projetos mais notáveis foi a construção da Ponte da Arrábida em 1963. Culturalmente, o Porto viveu um renascimento durante o século XX. A cidade tornou-se um centro de artes, literatura e educação. A vibrante cena artística do Porto atraiu artistas, escritores e músicos, contribuindo para uma rica tapeçaria cultural. A última parte do século também assistiu a esforços para preservar e restaurar o patrimônio histórico do Porto. No século XXI, o Porto ganhou reconhecimento internacional como Patrimônio Mundial da Unesco. O centro histórico do Porto, com as suas ruas estreitas, edifícios medievais e o icônico bairro da Ribeira, é celebrado pela sua beleza e significado histórico. O reconhecimento da Unesco impulsionou o perfil do Porto como um destino turístico de excelência.
Visitantes de todo o mundo afluem à cidade para experienciar a sua rica história, cultura vibrante e paisagens deslumbrantes. A indústria vinícola do Porto, particularmente o seu famoso vinho do Porto, atrai apreciadores e entusiastas. O turismo tornou-se uma parte vital da economia do Porto. A cidade tem investido na melhoria das suas infraestruturas e serviços para acomodar o crescente número de visitantes. A mistura de charme histórico com comodidades modernas faz do Porto um destino único e cativante.